Palavras de Lotes, um programa do Centro Científico e Cultural de Macau com a Rádio Freguesia de Belém. Um programa para escutar de olhos abertos e bem postos nas obras literárias, no qual os autores vão abrindo o leque das suas perspectivas sobre o Oriente, a China e Macau. Muito bom dia, muito bem-vindos, Hugo Pinto e Duarte Braga, muito bem-vindos ao programa Palavras de Lotes, aqui da Rádio Freguesia de Belém, em parceria com o Centro Científico e Cultural de Macau e com o Serviço Educativo do Centro Científico e Cultural de Macau. É realmente um gosto muito grande ter dois estudiosos com muita sensibilidade, um deles poeta, à minha frente, de maneira que é um privilégio ter-vos aqui. Muito bem-vindos. As minhas questões vão começar com o Hugo. O Hugo Pinto é investigador de temas do Oriente, em particular ligados a Macau. Hugo Pinto viveu em Macau entre 2005 e 2021. Que recordações nos traz de lá? Olá, bom dia, é um gosto também estar aqui na companhia do Duarte e da Ana Cristina Alves, é um gosto regressar também aqui, já aqui estive, e estive também em Macau, é verdade, muito tempo, tenho muitas recordações e são recordações muito dispersas, no sentido em que correspondem a diferentes fases de Macau, porque Macau é um território em permanente evolução e transformação de formas muito intensas, mas correspondem também a períodos de transformação pessoal e profissional, mas mais pessoal, porque eu fui para Macau com 25 anos e saí de lá com 41, portanto é um período... 16 anos de Macau. São 16 anos de Macau e portanto é um período longo e importante da minha vida e a maneira como eu olho para Macau e como olhava foi alterando ao longo do tempo, e essa é uma recordação que tenho, não necessariamente de Macau, mas da forma como eu olhava para Macau e para a China, para o Oriente de uma forma geral, e corresponde também a uma aprendizagem enquanto pessoa, enquanto profissional. Eu sou jornalista, ou era jornalista. Era jornalista, porque agora é académico. Pois, nunca se deixa verdadeiramente de ser jornalista, não é algo que dependa de um título, de uma carteira. Para o exercício da profissão, sim, mas para aquilo que nós consideramos, não, nem tanto. Mas essa é uma recordação que tenho muito presente, que é pensar em Macau e no período que eu lá passei como um período longo de aprendizagem. E é interessante que eu, cada vez que volto a Macau, e normalmente vou com uma vez por ano, ou para um workshop, ou para um seminário, vou lá sempre uma vez por ano. E nunca encontro Macau da mesma maneira. Quando diz da transformação, sim. É a transformação interior e exterior em permanência, não é? É claro que há coisas que são contínuas, digamos assim. Todos os lugares estão em transformação, é verdade, só que Macau é peculiar porque é um sítio muito pequeno, muito concentrado, e as transformações são visíveis e têm efeitos muito diretos, as consequências são imediatas, basta mudar qualquer coisa, nota-se, e depois as ramificações também são muito consequentes. Mas sim, Macau muda muito, e eu apanhei um período também muito interessante de intensa transformação, que correspondeu à liberalização do jogo ou à efetivação dessa liberalização. Agora, por exemplo, estamos a assistir ao desmantelamento desse processo. Quando eu fui para lá estavam a abrir casinos, agora estão a fechar casinos. E só isso tem um impacto enorme, abrir e fechar. E eu ouvi dizer, não sei se sim, se não, que a tendência será para a diversificação económica, com aposta mais na ciência e menos no turismo e no lazer. Pois, esse é um plano, mas enfim, entre o plano e a concretização prática, ainda vai uma distância, mesmo quando, como é o caso de Macau e da China, mesmo quando os governos têm de facto um poder grande, porque são quem tutela praticamente tudo, mas mesmo assim é uma transição difícil de concretizar e que demorará certamente ainda algum tempo. Pois.
O seu trabalho de investigação encontra-se desde há muito ligado a Macau. Recordo aqueles magníficos artigos sobre história de Macau para o Ponto Final, um importante jornal local. Entre eles, houve um que me tocou especialmente, porque chamava a atenção para o papel do território ao longo da história enquanto porto de refúgio. Lembra-se desse artigo? Acho que sim. Essa ideia de Macau como porto de refúgio é uma realidade histórica, não é? Macau, como teve sempre um estatuto especial no contexto da China, foi sempre um porto de abrigo, não é? Até de foras da lei e de marginalizados em Portugal que iam para Macau, mas não só em Portugal, também em Timor, marginalizados no sentido de poderiam não ser, vamos lá ver, marginalizados poderiam não ser pessoas que se comportassem realmente mal e que atentassem contra a legalidade do sistema. Mas querem um exemplo de um marginalizado? Silva Mendes foi que o Manuel da Silva Mendes, que era um intelectual brilhante, foi marginalizado porque ele acaba o curso de Direito e devota-se ao anarquismo e começa a traduzir o anarquismo e é mal visto na República e dizem, bom, o senhor vai-nos trazer problemas, marginalizado neste sentido, o senhor é muito à frente, vai-nos trazer problemas, então não quer ir até Macau. Então era no fundo acabava por ser um tubo de escape para todos aqueles diferentes. Isso aplica-se um pouco... Camilo Peçanha? Também, de uma forma generalizada, às colónias, não é? Portanto, era um espaço assim de evasão. No Silva Mendes, enfim, é curioso que diga isso, porque nesse período, um bocadinho antes e até depois, nesse período, portanto, fim do século XIX, primeiras décadas do século XX, passaram por Macau realmente algumas figuras intelectuais importantes que não estavam em Macau necessariamente como exilados, alguns talvez sentissem, o Camilo Peçanha sentia-se, mas eram pessoas que iam para Macau com uma missão ligada à sua área de profissional, engenheiros, hidrógrafos, juristas, e ali tinham algum campo livre para experimentar e para fazer coisas ao nível das políticas públicas, por exemplo. Mas Macau foi porto-abrigo no japoneses, no sentido estrito. No sentido estrito, quando os cristãos japoneses perseguidos, não é? E a Macau encontraram um refúgio até 1999. Até Timor e até aos vietnamitas, que ainda ficaram nessas décadas últimas da administração portuguesa. Ainda havia muitos vietnamitas fugidos da guerra do Vietnã que ficaram por ali a aguardar passagem para os Estados Unidos. Sim, tem essa... Porque era um lugar à parte, era um lugar em si próprio marginalizado no contexto do Império da China e também do próprio Império Português, não é? Mais aqui uma questão ainda relativa ao seu trabalho jornalístico. No Ponto Final e na Rádio Macau foi distinguido com 2 prémios Macau Reportagem, atribuídos pela Fundação Oriente, bem como uma menção honrosa. Quer-nos falar um pouco destes prémios, destes 2 prémios Macau Reportagem e menção honrosa? Foram trabalhos jornalísticos que fiz. O primeiro foi em 2010 ou 2011, já não me recordo ao certo. O trabalho era de 2010, mas o prémio foi entregue em 2011. E foi um trabalho que me deu muito gosto de fazer. Foi sobre trabalho radiofónico, sobre uma tradução para português de uma obra muito importante, a breve monografia de Macau, Alman Julie, de 2 mandarins, que compilaram uma série de textos do século XVIII e é considerada a primeira obra chinesa com informações sistemáticas sobre Macau. E é através dessa obra que melhor se consegue perceber qual era a visão chinesa sobre Macau. E essa tradução foi feita pelo investigador Jing Guoping,
mas já havia uma tradução feita nos anos 50 pelo Luís Gonzaga Gomes, um ilustre sinólogo macaense. No entanto, o Luís Gonzaga Gomes não tinha um conhecimento perfeito da língua chinesa antiga, ao contrário do Jing Guoping, e além disso, esta edição de 2010 tem perto de 1000 notas explicativas, portanto é um trabalho científico muito válido e profundo. Mas curiosamente eu gosto mais da versão do Luís Gonzaga Gomes. Ele era muito sensível. O texto é mais bonito. Não tenho conhecimentos de chinês, mas o texto é mais bonito, mais fluido. Mas é uma obra, tanto uma tradução como outra são absolutamente essenciais. E essa foi uma... E a menção honrosa? Foi com um trabalho sobre a tempestade, uma tempestade, Ato, sobre o tufão Ato, talvez. Acho que sim, foi o tufão assim, mais grave dos últimos anos. Os tufões afligem muito Macau, não é? Macau, mas este foi pequeno. O mais grave porque morreram 10 pessoas. Já há muito tempo que não morria, que não havia mortes sequer, e neste morreram logo 10. Foi muito triste e toda a zona baixa da cidade, portanto o Porto Interior e arredores, as lojas ficaram submersas e eu falei com muitos lojistas de uma rua que eu gosto muito de Macau, que hoje está completamente gentrificada, transformada, que é a Rua dos Ervanários. E na altura ainda havia velhotes comerciantes que tinham ali as lojas há muitas décadas. Hoje devem ter desaparecido. É uma pena, mas a Rua das Mariazinhas também está, aquela rua também, que é da Livraria Portuguesa, sim. Também está a ficar gentrificada. Sim, na melhor das hipóteses está gentrificada, na pior as coisas fecham e não abrem, que é também o fenómeno que tem acontecido em Macau, porque com a integração regional há mais facilidades de viajar e então as pessoas de Macau cada vez mais vão à China comprar tudo, roupa. Primeiro isso acontecia só com as pessoas que viviam perto da Zona Norte. E mesmo comida. Tudo. E as pessoas vão sair à noite porque as fronteiras estão abertas mais tempo, ou não sei se fecham, já não... Mas isso tem transformações muito sempre em transformação, negativas e positivas, não é? A sua tese de doutoramento em construção intitula-se Macau como ideia, metáfora de uma utopia, idealização de um passado e miragem de um futuro. Quer desenvolver um pouco a intenção que conduziu ao presente estudo? O título já, entretanto, ficou mais apelativo, mais leve, digamos assim. Enfim, é basicamente uma tentativa de perceber como é que, de se analisar de forma crítica, como é que se construiu a ideia do encontro luso-chinês e de que maneira é que esse encontro é representado através das perspectivas que são, não diria tradicionais, mas que são caras à cultura portuguesa. Por exemplo, o lusotropicalismo. E são tudo as utopias, não é? É o lado da utopia. Sim, há uma certa ideia de utopia, no sentido em que se trata de uma idealização também, portanto há uma lógica de que se trata de um encontro, uma linguagem, enfim, de aproximação, que nem sempre tem uma correspondência na realidade, mas essa idealização existe e está ancorada em certas ideias, em certos lugares comuns da cultura portuguesa, ou que se tornaram lugares comuns nas últimas décadas da cultura portuguesa, e a ideia é tentar analisar essas representações, estes discursos sobre Macau à luz dessas ideias mais fortes que talvez possam iluminar não só sobre quem somos, mas como vimos os outros e como é que esta relação, que não deixa de ser uma relação intercultural, se processa e o que é que ela diz sobre nós e sobre os outros. E sobre os outros.
Em 2023, lecionou um curso no Serviço Educativo do CCCM intitulado Macau, Cidade do Pecado, Histórias de Transgressão na Cidade do Nome de Deus. Gostou da experiência e pensa voltar a lecionar um novo curso, agora em 2026, com Duarte Drummond Braga, com quem já trabalhou em conjunto e teve a oportunidade de coordenar a edição Abelha na China nos seus 200 anos, casos, personagens e confrontos na experiência liberal de Macau. Editado pelo CCCM, o que o levou a escolher, agora pergunto-lhe, este parceiro de trabalho. Mas antes de responder, permita-me que apresente Duarte Drummond Braga. É doutor em Literatura Comparada pela Universidade de Lisboa desde 2014. Corrija-me se eu disser alguma coisa que não esteja apropriada. É investigador auxiliar no Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho. Coordena o projeto Portase Asian Writing in Portuguese Mapping Literature and Intellectual Archives in Lisbon and Macau. É autor de As Índias Espirituais, Fernando Pessoa e o Orientalismo Português, e dos livros de poesia Ouro na Flan de Tal e Coisas do Nada. Este último 2024, muito recente. Ora bem, então agora é que voltamos à questão. O que levou a escolher este parceiro para o curso Representações do Oriente na Cultura Europeia? Então, não sei se fui eu que escolhi ou se fui escolhido. Isto é um processo simbiótico. Mas sim, o Duarte, também devo dizer, é orientador da minha tese e, portanto, é alguém com quem trabalho e tivemos essa primeira experiência na organização de um seminário, de um livro sobre os 200 anos do primeiro jornal de língua portuguesa de Macau, a Abelha da China, o primeiro jornal de Macau, e temos colaborado e as coisas têm corrido bem, temos interesses próximos, nomeadamente Macau e o orientalismo em geral, e agora surgiu a possibilidade de organizarmos um curso. Eu de facto tive essa primeira experiência nesse curso sobre Macau, Cidade do Pecado, que gostei muito. E talvez se possa fazer uma segunda edição desse curso. Eu espero que realmente a segunda edição do curso de Macau, Cidade, Transgressão e Pecado. Muito bem, se estiver nessa disposição. Mas eu gostava que primeiro fosse este para a frente, este curso em que estão a trabalhar em conjunto, que é Representações do Oriente na Cultura Europeia. Se me permitem, os autores estão a pensar, os formadores estão a pensar em começar o curso a partir de maio, e serão cerca de um mês e meio de sessões aos sábados de manhã, o que é conveniente porque durante a semana as pessoas têm sempre que trabalhar, mas aos sábados de manhã têm esse tempo livre. Ora bem, retomando o fio da meada, Duarte, por que razão alinhou no projeto de o curso no CCCM para 2026 Representações do Oriente na Cultura Europeia? Porquê? O porquê desta partilha, desta parceria, desta amizade? Bom dia, Ana, muito obrigado pelo convite. Porque é que alinhei? Bem, na verdade nós concebemos o curso em conjunto, não é? E eu trabalho com a questão do orientalismo, mas tenho trabalhado muito com essa questão e já fiz várias coisas com o Hugo, entretanto. Nós temos trabalhado bem juntos e lembrámos-nos os dois em conjunto deste tema que remete mais para o orientalismo do que para o próprio Oriente, ou seja, aqui tentando esclarecer um pouco os conceitos, falar sobre representações do Oriente na cultura europeia e portuguesa em particular. Acaba por ser um curso sobre a Europa e sobre Portugal mais do que sobre o próprio Oriente, ou seja, porque as representações, a forma como elas são construídas, a forma como elas circulam, elas, antes de mais, o que elas
informam é acerca de quem as produz, não é acerca do objeto a quem elas se dirigem. Não é? Então, um curso sobre o Oriente na cultura europeia é um curso, antes de mais, sobre cultura europeia, não é? Por mais estranho que isso possa parecer. Isto é um problema importante que tem agitado a academia, os intelectuais, esta questão do orientalismo, não é? Porque depois, de alguma forma, os asiáticos sentem-se defraudados ou mal representados, ou por outro lado, em certos casos, eles também colaboram nessas mesmas representações, não é? O caso de Macau também pode esclarecer nesse sentido, porque de alguma forma os chineses também embarcam em muitas das construções ideológicas, culturais pensadas em torno de Macau e da relação luso-chinesa, como o Hugo estava a falar. Então, às vezes, essas representações não são, embora digam mais sobre a Europa, por vezes também têm uma mãozinha ou uma ajuda de outros elementos. Ora bem, então diga-me uma coisa, qual é o principal objetivo do curso e o público-alvo para que aponta? O principal objetivo do curso, acho que já comecei a falar, não é? Historiar essa visão europeia da Ásia, ver como é que ela se processa em termos de fases, por exemplo, a sinofilia e a sinofobia, não é? Que, portanto, como o curso acaba por ser mais centrado na China, porque por motivos óbvios, não é? Por ser um curso realizado no Centro Científico e Cultural de Macau, mas mostrar como há uma oscilação permanente entre a sinofobia e a sinofilia. Há fases sinofóbicas, há fases sinofílicas, e mostrar também como, de alguma forma, às vezes a oscilação entre positivo e negativo, ou seja, às vezes o positivo é tão delirante como o negativo, não é? Às vezes ou seja, a visão negra do Oriente ou da China é construída, é muitas vezes falsa, não sobrevive a um confronto com a realidade. Por exemplo, a China, nós conhecemos as fobias, o perigo amarelo, mais recentemente o medo do comunismo, não é? Eu estou em crer que mais de metade da sinofobia atual é anticomunismo, não é? Porque acho que é disso que as pessoas têm medo, é da ideia da despersonalização, de perder as posses, não é? Porque os comunistas são muito malvados e depois tiram as coisinhas às pessoas, e as pessoas têm medo disso. Portanto, isso é delirante, obviamente, tem remotamente um fundo de verdade, mas a China não é isso, não é? Muito menos hoje em dia. Remotamente um fundo de verdade, gostei. Sim, mas isso era nos anos 60, não é? Não, a China está muito longe, mas também a sinofilia, que já não é a fase onde nós estamos numa fase sinofóbica, mas já estivemos em fases sinofílicas na cultura europeia, e também era a sociedade perfeita, a sociedade da razão, os sábios. Os sábios também é delirante, não é? Porque a China tem tudo, tem como o resto do mundo. É? Portanto, só alertar para o facto de quer o positivo, quer o negativo, muitas vezes serem os dois expressões de delírios sobre a China e sobre a Ásia e Mas é interessante ver que esse positivo e esse negativo sucede nos próprios... Aliás, são os sinólogos que fazem depois a história da China, não é? E que vão contar a cultura chinesa. E isso sucede nos próprios sinólogos. Têm essas fases positivas e essas fases negativas. E, portanto, isso depois dá uma série de imagens que é preciso ter muito cuidado, ou não, e deixar que elas corram e deixar que espontaneamente elas fluam. Pronto, é só aqui para acrescentar uma coisa que eu acho importante. Quer eu, quer o Hugo, não somos
somos sinólogos, não é? O que nós propomos aqui é um outro tipo de trabalho, é olhar para a recepção, para as representações, procurando que elas esclareçam não tanto sobre a própria China, porque quem quiser estudar cultura chinesa, e aí já respondendo à sua outra pergunta, não talvez tenha um interesse secundário neste curso, porque quem quer estudar cultura chinesa vai para um outro tipo de curso, não é? Este curso informa mais sobre questões de recepção, questões de representação, questões de interculturalidade, não é? Que dizem mais sobre quem as produz do que o objeto ao qual elas se dirigem. É um curso sobre uma palavra que os nossos ouvintes poderão reconhecer, porque tem estado em voga. É um curso sobre percepções. Porque as representações, no fundo, também são isso, são as percepções da realidade. É um curso que me parece muitíssimo interessante. Eu não o vou perder. De maneira que eu espero que os ouvintes também não o percam, porque realmente estas percepções, e as percepções do outro, e as percepções de um outro que está tão distante do ponto de vista geográfico. E são questões que têm uma grande atualidade. Nós centramos, como o Duarte disse, portanto, nesse historiar, portanto, porque há uma história, há fases, há períodos que têm, claro, a ver com contextos, com projetos políticos, económicos que vão variando, mas são questões de enorme atualidade. Basta pensar no nosso dia-a-dia, nas questões da imigração, nas questões da representação do outro, né? O outro nunca deixa de existir. E o tema quentíssimo da imigração, claro. Que é fervente, não é? Duarte, e agora só um desafio, se não quiser responder, não responde. Gosta de poesia, é poeta e não resiste a colocar-lhe a seguinte questão: a poesia e a prosa ligam bem? Em que sentido? Em que sentido a prosa não poderá, por vezes, aniquilar a poesia? Um artigo muito académico pode. É nesse sentido de que a prosa, por vezes, pode abafar a poesia. Não, porque... Ou não, é isso que a questão... Eu gosto de procurar os contactos entre ambos a poesia não é um momento de escape do resto, são coisas que se complementam, são discursos complementares. Aliás, eu até tenho um livro de poesia sobre Macau, que é o Salitre, de 2021, que foi editado pela editora do Helder Beja, capítulo oriental, e o livro trabalha com citações, ou seja, há uma parte em que há textos que estão mesmo a ser reproduzidos de obras de e sobre Macau, e a poesia de alguma forma envolve esses textos. Portanto, até a proposta que eu estou mais a fazer em alguns livros de poesia é até um compromisso poesia-ciência do que propriamente uma antinomia ou uma antipatia. Parece muito interessante. E a citação é uma forma de envolver outros textos e de os chamar até para a escrita poética. Já respondeu a parte da pergunta que eu tinha para si a seguir, que é: de que forma é que o Oriente pode funcionar como inspiração poética na sua poesia, e que Oriente é que poderá funcionar como inspiração poética? Um Oriente geográfico, um Oriente espiritual, um Oriente de percepções e representações, que estamos aqui a falar? Podemos distinguir entre a Ásia e o Oriente, não é? Quando estamos a falar destas coisas de percepções, símbolos, imagens, estamos a falar do Oriente, não é? Porque estamos a falar de uma coisa que é móvel, que não é limitada a uma geografia que vai mudando, não é? Por exemplo, para no século XVIII considerava-se que o Egito fazia parte do Oriente, não é? Portanto, hoje em dia isso não faz qualquer sentido, mas uma linha, um braço do orientalismo académico era precisamente a egiptologia. Hoje em dia
não faz qualquer sentido considerar a egiptologia como orientalismo, mas quando ela aparece é como uma disciplina do orientalismo académico. Então a ideia do Oriente está sempre a mudar, não é? Quando falamos em Ásia, estamos a falar mais de uma realidade geopolítica, geográfica, não é? A Ásia está perfeitamente delimitada, começa nos Urais e acaba, não sei, no Japão. Vladivostok, no Japão, depois. Por aí. Portanto, sim, quando nós falamos em inspiração ou mitos ou representações, é mais... dirigimos-nos mais para um Oriente do que propriamente uma Ásia. Eu morei um ano apenas em Macau, foi uma estadia breve e escrevi esse Salitre foi. livro que... Sim, o Salitre tem a ver com a ideia de corrupção, de bolor, não é? Que é também tão característica daqueles ambientes muito úmidos, não é? Portanto, mas isso também tem um sentido simbólico, não é? De acumulação, de restos, e os textos também são um pouco restos de coisas, não é? Que aparecem. Ainda ao encontro desta ideia de construção, só para concluir, a própria ideia do perigo amarelo também é móvel, não se refere especificamente a ninguém. Um povo em concreto começou por ser o povo japonês, o Japão, depois foi a China, o comunismo, depois foi o Vietnã, depois foi a Índia. É o perigo, a própria designação amarelo, quer dizer, é o que se quer dizer, não é? De onde é que vem esta classificação? Será interessante também estudar, sim, e desmontar e desconstruir. É uma história e claro, é possível identificar que a ideia do amarelo vem, por exemplo, quando os primeiros missionários portugueses e jesuítas, no geral, chegaram ao Oriente, à China, os chineses eram descritos como brancos, alvos, muito brancos, como nós. Benjamin Videira Pires passava a vida a dizer: não percebo porque é que chamam os chineses amarelos. E ele até, segundo constam as más línguas, tinha conhecimento de causa concreto. Não me diga. Não, mas... ele lá sabia de que cor era o quê. Mas agora, e esta pergunta pode ser já para os dois, que é a seguinte: creem possível uma época pós-Saíde, que é o mesmo que dizer, creem que, do ponto de vista cultural, já entramos num período pós-orientalista ou ainda não? Isso é muito interessante, mas é muito complicado responder, não é? Porque, não sei, quando pensamos na proposta do Said, ele está sempre a pensar que as representações não são independentes da supremacia económica, do domínio neocolonial, no sentido do controle económico de territórios na Ásia. Nesse sentido, provavelmente não estamos, não. Se for esse o critério, não é? Porque ainda continua a haver interesses económicos no domínio da... Porque o Said diz é que há as representações do Oriente fazem uma colonização mental que ajuda à colonização efetiva económica e vice-versa. E depois a colonização económica também se aprofunda porque as representações mentais estão a apoiá-la, não é? Portanto, se esta situação da relação entre a Euroamérica e a Ásia ainda se mantém, provavelmente ainda há orientalismo. Se não é esse o critério, aí podemos pensar noutras coisas. Não sei o que é que o Hugo acha. Eu acho que sim, acho que ainda recentemente voltamos ao século XIX, Portanto, mantém-se. E gostariam de levar o curso de representações do Oriente na cultura portuguesa até Macau? Gostaríamos imenso e estamos à espera de um convite nesse sentido. Bom, eu sugiro que entre em contacto com a Universidade de Macau, e que na Universidade de Macau, o Departamento de Português, que neste momento, cujo diretor é o professor João Veloso, talvez, e é do Norte,
talvez tenha abertura para receber um curso, ou então com o Centro de História da Universidade, do Centro de História de Macau, do Centro de História de Macau, da Universidade de Macau, também eles, com certeza, que vão ter interesse num curso deste. Eu penso que são duas sugestões a reter. Como é que pensam que Macau vai evoluir depois de 2049? Essa é a pergunta de 1 milhão de patacas. Acho que já temos uma imagem bastante aproximada do que deverá ser. Nos últimos anos, Macau tem vindo a passar por um processo acelerado de uma nova transição. É engraçado porque, enfim, quem está mais ligado a Macau costuma ouvir a expressão o período da transição. O período da transição, oficialmente, decorreu ali entre a assinatura da Declaração Conjunta e 1999, quando os portugueses saíram de lá. Exato. Mas, na verdade, o período da transição é até 2049, não é? Portanto, Macau já mudou bastante. Já mudou bastante, mas mesmo este período, estes 50 anos que vão desde 1999 até 2049, são uma longa transição também, não é? E Macau está sempre em transição, e essa transição tem vindo a acelerar-se, tem vindo a ocorrer com cada vez mais intensidade. Neste sentido, há uma cada vez maior integração entre Macau, que é uma região administrativa especial da China, e o continente chinês. As separações têm vindo a ser cada vez mais esbatidas, ainda há algumas, mas a tendência que já se verifica é a da harmonização económica, jurídica, social, cultural, e isso já é bastante evidente em Macau. Estes últimos anos de pandemia como que abrandaram um pouco a integração que já vinha sendo feita e que se enquadra no chamado plano de integração da Grande Baía, portanto, que é uma integração regional, portanto, que envolve Hong Kong, Macau e mais 9 grandes cidades do sul da China, da província de Cantão, e que é um plano em marcha e que todos os dias conhece novos desenvolvimentos, e essa será a configuração base. Agora, em 2049 o mundo vai ser diferente, certamente. É difícil antecipar o que quer que seja, não é? Nós não sabemos muito bem como é que vai ser o final de 2026. Quanto portanto, mais 2049. E aqui colocam-se várias questões, entre as quais a possibilidade de Taiwan ser um ponto de desequilíbrio, nas relações. Sim. Vamos ver. Macau poderá, por fim e por último, Macau poderá vir a ter um papel de destaque em relação à comunidade dos países de língua portuguesa? Acho que não. Acho que nunca teve esse papel. Macau mas é um desejo óbvio que eles têm de ser plataforma. Sim, tem esse papel. É o termo que aparece sempre nos discursos oficiais, não é? O termo plataforma. Macau tem esse papel e tem de facto, foi criado uma instituição, uma entidade, que é o Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa, mas na verdade a importância dessa instituição tem sido questionada ao longo do tempo, porque a China privilegia sobretudo as relações bilaterais e relações bilaterais sobretudo com o seu mais importante parceiro, que é o Brasil, que por sua vez estão ao mesmo nível de grandeza. Mas o Brasil, que por sua vez não atribui muita importância ao Fórum de Cooperação sediado em Macau, porque enfim, não vê ali grandes vantagens quando tem uma interlocução privilegiada, direta com Pequim. Pois. Posso só acrescentar uma coisa? Essa questão da Grande Baía, não é? Isso é tão importante, não é? Porque eu acho tão estranho como é que não se ouve sequer falar disso aqui em Portugal, e dá-me a ideia que as pessoas estão mesmo a desligar-se.
Não estão a ver o filme de alguma forma, não é? Até mesmo os que se interessam pela Ásia, não sei quê, não percebo como é que não há cursos, não há. Devia haver um centro de investigação em permanente só a estudar esse projeto. Pronto. Para ver como é que. Nós agarramos essa forma, ideia. O científico agarra essa ideia. Inserir nisso qual poderia ser, porque Portugal está remotamente, é certo, mas de alguma forma poderia estar envolvido nisso. E as pessoas estão preocupadas com disparates. O senhor investigador quer desenvolver um projeto. Não é a minha área. A professora Carmen é de Relações Internacionais, certamente que, mas há aqui muitas que já ideias. está a pensar nisso. Não é? Nós devíamos estar a estudar isso. Eu contra mim falo que eu quero estudar é o passado, não é o futuro, mas são a mesma coisa também. Não é estudar o passado, é estudar o futuro, não é? Se esse é o projeto da China que só que o futuro traz mais preocupação, segundo Macau, os filósofos. nós devíamos estar a estudar isso de alguma forma, não é? Sim, mas isso também traz-nos de volta à questão da importância ou não de Macau em concreto e da China em Portugal e na academia, nas empresas, que há uma importância muito diminuta, infelizmente. E isto também vem ao encontro de uma percepção antiga que existe, de uma certa inacessibilidade da China. Sempre houve muitos projetos, mas a distância interpõe-se, as dificuldades e veja-se o caso das empresas, né? É muito difícil perceber se estamos num período de abertura ou de fechamento, porque a China oscila como todos os países, mas ela... Mas veja-se mesmo o caso das empresas, que é um caso muito concreto, né? As empresas portuguesas que querem estabelecer-se ou que querem parcerias com a China, é sempre muito difícil, porque há questões de escala, de distância. É difícil produzir alguma coisa aqui em Portugal e vender na China, porque a China, enfim, produz tudo. Isto é assim desde o século XVI. Portanto, a China não precisa de comprar nada a ninguém. Isso levou às 2 guerras do ópio no século XIX. Por exemplo, essa postura de não preciso de nada de ninguém. Seja, há aqui muitas ideias que estão sempre mas de qualquer forma isso é verdade, mas de qualquer forma acho que as pessoas aqui andam a dormir, de facto, porque não estamos preocupados com as coisas que estão de facto que vão dar cartas nos próximos, sim, a China nos também próximos é outra anos. Porque quem China está em Macau ouve isso da Grande Baía todos os dias. Nós sim. Aqui isso não é referido em lado nenhum. Nos meios, as pessoas estão viradas para coisas realmente. Estamos autocentrados, estamos muito virados para a Europa. Sim, para os Estados Unidos. A China é como se não existisse. E não estamos a ver o que é que interessa realmente. Mas isso é assim desde sempre. Pois, isto é assim desde o século XVI. Porque quando os jesuítas, por exemplo, queriam que o investimento europeu fosse desviado para Macau, desviado no bom sentido, para Macau, para a construção de igrejas, de hospitais, etc., Roma disse nem pensar que isso é uma dispersão de meios. Isto é assim desde o início. Sim, mas a questão dos ritos também é um conflito interno de influência dos franceses e lá está, são as ideias a reemergir a cada passo, sempre com as mesmas âncoras, e o curso será também um bocadinho sobre isso. Muito bem, então vamos de facto fechar o programa, mas com o convite de surgir, de aparecerem, de se inscreverem no curso Representações do Oriente na Cultura Europeia, que será devidamente divulgado aqui na rádio no dia 6 de abril e depois no site do CCCM para inscrição. A inscrição tem que ser feita no site, ou seja, é a coisa mais simples do mundo, é entrar no site e preencher uma ficha, e no site também será oportunamente divulgado a partir de fevereiro, março, e depois entram nos cursos, o serviço educativo, cursos, inscrição neste curso das Representações do Oriente na Cultura Europeia, que promete ser muito bom, não apenas, mas
não apenas para o contacto com o outro, mas para o pensamento, para as percepções do que é destas representações do Oriente na nossa cultura. E nós que hoje nos sentimos mais europeus do que nunca, portanto, na cultura europeia, faz todo o sentido, de facto, vir assistir a este curso. Sejam muito bem-vindos e muito obrigada a ambos os formadores do curso e de facto, por esta magnífica entrevista. Obrigado nós. Muito obrigado. É um prazer. E esperamos por uma adesão forte. Maciça. Porque e uma coisa, talvez vamos proporcionar muitos textos, enfim, não vamos sobrecarregar as pessoas com trabalhos de casa, mas haverá análise de textos muito interessantes de vários séculos. E eu que já assisti ao primeiro curso, posso-vos garantir que de facto são 2h30 intensas, sempre a trabalhar e sempre a ler e a conversar sobre textos muito interessantes. Sejam então, esperamos por vós no Centro Científico e Cultural de Macau. Muito obrigada a todos e até breve. Palavras de Lotes, um programa do Centro Científico e Cultural de Macau com a Rádio Freguesia de Belém.